Aleluia! Na África, quando a gente diz aleluia, a igreja responde amém. Aleluia! A vitória é nossa. Nós louvamos a Deus e agradecemos a Ele por mais uma oportunidade de estarmos nessa linda casa, com esta maravilhosa igreja, esse ministério que tem sido de Deus para a vida de milhares de pessoas. E eu vou contar para vocês o quanto a Assembleia de Deus Despertando Vida, isso tem feito fora do Brasil, dentro do Brasil e em muitos lugares, para a glória de Deus. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos sentar. Eu acredito que a mídia preparou o vídeo e logo depois eu vou ministrar a palavra. Está muito espiritual o ambiente, amém, igreja? Eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui dentro. Deus se manifestou e tem se manifestado de uma forma ímpar no nosso meio nessa noite. E eu glorifico a Deus, porque o que eu vim buscar aqui foi a presença de Deus. E eu achei. Amém, irmãos? Antes de abrir o vídeo, antes um pouquinho, deixa eu orientar a igreja. Eu não sabia que eu só vim aqui esse ano logo no começo. Foi o pastor Natanael que me avisou, e o pastor Maurício também disse, né, que eu vim aqui no começo do ano. Foi no começo desse ano? Foi que mês? Alguém lembra? Maio. A conferência foi quando desse ano? Foi 2023? Então foi ano passado. Gente, tanto tempo faz que eu pensei que foi ontem. Eu pensei que foi ontem. Mas desse ano, da última oportunidade para cá, muitas coisas aconteceram. Eu poderia passar aqui muito tempo só testemunhando, relatando para os irmãos tudo que essa igreja tem feito pela causa missionária. Porque missão não se faz sozinho. Não podemos dizer, estamos ajudando a irmã. Não, nós estamos fazendo juntos a obra missionária. Em março desse ano, eu viajei para Angola e fui à comunidade onde nós trabalhamos. E eu encontrei um quadro difícil em Angola. Mais de 90 crianças morrendo por dia. E alguém pode dizer, irmã Andréia, estavam morrendo de alguma pandemia, alguma doença, guerra? Não. Antes fosse, mesmo assim, muito difícil. Infelizmente, é muito ruim saber que crianças morreram em guerra, crianças morreram por causa de doença, mas saber que crianças morreram de fome é algo inadmissível dentro do nosso coração. E março desse ano, ao chegar em Angola, encontrei um quadro muito ruim, muito difícil, e comecei a pensar o que deveria ser feito. E na comunidade do Tio Mingo, lá no Zango 3, nós temos a escola, única igreja, único lugar que cuida daquela área, único projeto social ali dentro. E dentro da nossa própria localidade, em toda Angola, mais de 90 crianças estavam morrendo. E dentro da comunidade morreram mais de 10 crianças. Crianças que foram adotadas, apadrinhadas por mim. E eu disse, Senhor, não me deixa mais saber sobre isso. Eu vim de Angola em março, passei lá aquele período todo tentando estudar um jeito de melhorar a condição. Improvisamos uma cozinha dentro de uma sala de aula. Uma cozinha dentro de uma sala de aula, para cozinhar todos os dias para as crianças. Mas vocês imaginam o que é ter aulas, a carteira das crianças, o professor dando aula, e um fogão, panelas, tudo sendo mexido no mesmo lugar. Tive que voltar agora em agosto desse ano, aliás, outubro deste ano, para construir uma cozinha e um refeitório. E pela graça de Deus, como Deus tem o seu modo operante de realizar, eu saí daqui do Brasil com $3.500. Quanto, irmão? E $3.500 para construir uma cozinha e construir um refeitório. E quem foi comigo desta vez? Da primeira vez, quando construímos a escola lá no Zango 3, eu já testemunhei nessa igreja
que Deus nos oportunou 3 servos de Deus, 3 pastores, que o caçula tinha 65 anos e o mais velho com quase 80 anos, e todos 3 quebrados. Um tinha pressão alta, outro tinha problema na coluna, outro não tinha rim, mas com $3.000 e 3 velhos quebrados, nós construímos uma escola. 14 dias se levou para construir aquela escola. Mas dessa vez, não foi nem 1 nem 2, nem 2 nem 3, foi apenas um que saiu do Vale do Jequitinhonha. Mais uma vez, eu menciono o nome dele aqui. E alguns conheceram ele aqui na primeira vez que eu falei sobre ele, pastor Carlinhos, de Virgem da Lapa, do Vale do Jequitinhonha, agora com 80 anos de idade, cabeça branquinha. E ele disse: Andréia, eu vou contigo de novo para a África para continuar fazendo a obra. E viajou comigo agora com $3.500 e apenas um velho quebrado. Mas em 15 dias, uma cozinha, um refeitório para 200 crianças, mais uma sala de aula. Nós colocamos a primeira caixa d'água, instalamos a parte hidráulica que não tinha. Vimos a luz pela primeira vez em todo o Zango 3. Só na nossa escola tem luz. Fizemos uma cisterna de 60 mil litros. Ligamos uma bomba e a água saiu na pia da cozinha para a glória de Deus. Dançamos. Mas o que Deus fez? Através desta igreja, usou vocês, mãos que abençoam esta causa. Enquanto o nosso querido irmão pastor Maurício falava sobre o desafio financeiro, eu e o pastor Natanael começamos a falar aqui, profetizando. Nós vamos chegar a 60 mil, vamos chegar a 90 mil, vamos chegar a 150 mil reais por mês de oferta para essa igreja. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica a Deus. Porque eu não sei se esse irmão falar, eu vi, ele falou 5 vezes mais. E 5 vezes 3 é quanto? 15. Botou mais um 0, 150. Eu creio que Deus vai trazer, e aliás vai trazer não, Deus está dando segredos milionários para crentes neste lugar. E a mão que abençoa nunca ficará vazia. Agora vamos ver esse vídeo. Olha só, nesse ano, isso foi feito esse ano. Essa menininha estava andando na rua quando me segurou e disse assim: mamãe, por favor, me coloca na escola. Porque quando ela viu que as crianças estavam comendo na escola, ela pediu: me coloca na escola, porque eu tenho fome também. Na África, a fome ceifa vidas inocentes. Imaginemos por um instante crianças acordando sem saber se terão algo. Aumenta só um pouquinho. O estômago vazio, os olhos sem brilho. A desnutrição atinge mais de 1/3 Os irmãos aí atrás estão escutando? levando tragicamente muitos à morte. Levando tragicamente, antes mesmo de completar 5 anos, crianças morrem. Mais de 80 crianças morrem todos os dias e da desnutrição. por causa da fome e da Estas são vidas desnutrição. que poderiam ser cheias de vícios, sonhos e esperanças. É uma realidade dura e cruel que precisa ser Isso é transformada. tudo feito na escola. Precisamos unir Isso forças aqui para foi mudar essa história. filmado Para na que nossa nenhuma escola. criança sofra com a fome. Para que cada uma delas possa crescer saudável e cheia de vida. Cada gesto e cada ajuda conta. Nós, da ASDEC, nos reunimos como uma só mão para alcançar o máximo de vidas que podemos. Vamos conosco? É uniforme. Até o jaleco deles sai daqui do Brasil, irmãos. É construído, fabricado por uma serva de Deus de 86 anos de idade. Eu levantei minha mãe missionária costureira. E todos os anos ela fabrica 400 jalecos para as crianças do Zango 3. Abaixa um pouquinho. A paz do Senhor, povo de Deus, povo amado, povo querido, essa igreja, essa mesma igreja.
Vocês estão vendo atrás de mim quantas crianças estavam fora de unidade escolar, não estudavam e hoje estão sendo abrigadas, apoiadas por esse trabalho social missionário. Que Deus vos ajude. A mão que abençoa nunca ficará vazia. Deus usou o pouco do menino para fazer multiplicar muitos para 5.000 pessoas. Seja solidário, seja generosos, abençoe a causa missionária. Se não fosse esse projeto, essas crianças talvez estariam na rua, sendo delinquentes, mas eles agora estão tendo uma esperança. E a esperança deles é Jesus Cristo através de vocês. Obrigado por tudo. Aplauda o Senhor, igreja. Amém. Vale a pena fazer a obra de Deus. Vale a pena resgatar, libertar vidas, despertar vidas para o reino dos céus. Vocês viram que depois que as crianças começaram a comer, eles começaram a cantar, começaram a dançar, porque a alegria voltou aos seus corações. Esse ano eu vi a poderosa mão de Deus agindo na vida daquelas crianças de uma forma tão extraordinária. Quando nós começamos a construção da nossa cozinha, eu só tinha $3.500, eu dizia assim, eu só a tua mão para agir dessa forma. Mas no final, quando fechamos o orçamento, já tínhamos gasto $8.100. De onde vieram, o milagre de Deus aconteceu. Deus foi operando, porque Ele é Deus de segredos. E é sobre segredos que hoje eu quero pregar nesta noite. Deus tem algo especial, particular contigo. E talvez você não saiba ainda qual é o teu chamado, mas Deus hoje quer revelar. Deus quer abrir os nossos olhos espiritualmente, para que possamos enxergar quem somos no reino dEle e o que podemos fazer pelo reino dEle. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, capítulo de número 15. Amém, igreja? Livro de Juízes, capítulo de número 13, o versículo de número 24, que diz assim: depois teve esta mulher, está escrito isso na tua Bíblia, sim ou não? Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 24, está escrito isso, sim ou não? Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu. E o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando o campo de Dan entre Zorar e Estaol. O mesmo Espírito que impelia Sansão a levar libertação e liberdade aos filhos de Israel, hoje está aqui em nosso meio. O mesmo Espírito que visitou a Manoá está aqui nesta noite. O mesmo Deus que desceu aonde estava a esposa de Manoá para trazer um segredo no seu ventre, hoje está aqui para nos fazer revelar algo que ainda não foi revelado. Jeremias 33, 3, hoje vai se cumprir aqui nesta casa. Deus vai nos revelar coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Talvez você não saiba a tua originalidade. Talvez você não conheça, nunca teu pai te contou quem foi você, como você nasceu, como você veio a esta terra. Mas hoje, o mesmo Deus que trouxe um homem, um segredo de Deus com ele, é o mesmo Deus que está aqui para abrir os teus olhos. Eu quero que você erga as tuas mãos acima da tua cabeça e eu quero fazer uma oração nesta hora. Eu quero começar nesta hora a pregação com uma oração, mas uma oração definindo algo de Deus para a tua vida, definindo algo de Deus para a tua caminhada,
Ninguém aqui está aqui nesta casa, está por estar, mas todos nós fomos gerados em Deus para uma grande obra, uma grande missão, para um grande chamado, porque nós não somos árvores que não dão fruto, nós não somos varas inúteis, nós não somos inférteis, mas a mão poderosa de Deus nos alcançou, e o Espírito de Deus se assenhoreou de nós, para que através de nós o nome dele seja conhecido e o reino dele se expanda na face da terra. Quem pode dar glória porque já está recebendo uma unção extraordinária de Deus para cumprir o chamado específico de Deus na face da terra? Quem pode dar glória a Deus porque há algo de Deus especial para você nesta noite? Eu ouço Deus falando a ti nesta hora. Não digas que és uma criança, porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta na terra. O demônio, o diabo tem tentado te convencer, dizendo que você não é capacitado, que você não tem condição, que você não tem dom, que você não tem chamado. Mas essa noite é uma noite que vai se revelar em nós o que se revelou em Jó, quando dizia: quem me dera voltar os dias da minha mocidade, em que o segredo de Deus estava na minha tenda. Você é tenda de Deus, edifício de Deus, casa de Deus, templo de Deus, e há um segredo de Deus profundo e glorioso na tua vida, que será revelado nesse dia. Pessoas que pessoas que se acham que nunca poderão levar vidas ao reino de Deus, hoje serão incendiados pelo Espírito Santo. Eu vejo e sinto o fogo ardendo nesta casa. Eu não estou falando com bancos, não estou falando com paredes, eu estou falando com pessoas nesta hora. Eu sinto e vejo que há uma sarça ardendo nesta casa, e Deus está aproximando pessoas até esta sarça, porque como Deus se revelou a Moisés, como Deus se revelou a Manoá, como Deus se revelou através de Sansão, Deus vai se revelar a pessoas nesta noite. Quem pode dar glória a Deus? Há 3 palavras que Deus está trazendo à tona para esse dia: chamado, visão e valor. Repitam comigo: chamado, visão e valor. Todos nós somos chamados, todos nós temos chamados específicos de Deus, personalíssimos de Deus. Uns são chamados para pregar para milhões, outros são chamados para pregar apenas para um. Mas não importa o tamanho do chamado. Eu sei que essa noite pode se cumprir esta palavra na tua vida. Você pode sair desta igreja e pela rua que tu passar, haverá alguém que Deus está atraindo até você. E essa pessoa pode ser alguém como foi para Ananias Paulo. Talvez o teu chamado não será tão grandioso como foi de Moisés, como foi de Elias, mas pode ser como do Ananias. É mencionado apenas uma vez na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 9, depois dali nunca mais.
Ninguém fala mais de Ananias. Não se fala que Ananias levantou o paralítico, ressuscitou morto. Não fala que ele fez milagre. Mas diz que uma vez em sua casa, o Espírito Santo visita e diz: olha, Ananias, vai à rua direita de Damasco, porque tu vai lá libertar um homem. Esse homem vai padecer pelo meu nome, vai sofrer pelo meu nome. O teu chamado hoje, Ananias, é resgatar ele, batizar ele e pôr a mão sobre ele. Da glória, da glória, da glória. Tem gente que tem chamado para ofertar. Tem gente que tem chamado para abençoar. Todos gostariam de ser ricos, mas só é chamado a riqueza quem também tem a mão liberta para abençoar a causa que Deus tem terminado. Essa noite é uma noite de segredos específicos de Deus chegar em vida. Quem quer ser próspero, quem quer ser abençoado, o segredo da bênção está na mão, está na voluntariedade, na generosidade, no modo operante de Deus agir, conforme Deus te abençoa. Deus sonda, esquadrinha coração. Essa noite eu sinto que Deus quer derramar provisão divina, porque foi esse o último hino a ser cantado nesta casa. Haverá provisão divina para muitos crentes nesta casa, porque há um segredo de Deus dentro desta igreja, e conforme Deus for te abençoando, você vai abençoando a causa. Chamado para cuidar, chamado para fazer, chamado para realizar, chamado para pastorear, chamado para ensinar. Eu estava conversando com o irmão que me trouxe. Eu disse para ele: olha, o teu chamado é forte. Ele diz: eu sou só... Aí, às vezes, pensa no chamado que acha que é pequeno. Eu sou professor de escola bíblica dominical da classe das crianças de 7 a 11 anos. Tem gente que acha que um grande chamado é para dar aula para o presbitério, para o ministério, para os pastores, para as irmãs. As crianças, não, é só isso. Apesar que ele não falou só, tá, irmãos? Eu que estou colocando a palavra só. Mas as pessoas às vezes acham, por estar no berçário, por estar cuidando da casa de Deus, cuidando de trabalho pequeno. Irmã, ai meu Deus, o meu chamado é ir lá entregar panfleto na porta do hospital. Não importa, irmão, pode ser coisas mínimas, mas a mão do Senhor está sobre a tua vida. Erga tuas mãos sobre a tua cabeça. Erga tuas mãos, porque essa noite Deus vai despertar chamados neste lugar. Deus vai tratar de pessoas nesta casa. Ele vai trabalhar no segredo. Manoá era um homem que tinha uma esposa estéril. A esterilidade estava lá, a miséria estava lá, a pobreza estava lá, a tristeza estava lá, a assolação estava lá, a maldição estava lá. Aonde chegou tudo isso? Onde estava tudo aquilo? Chegou Deus dizendo: acabou a esterilidade, acabou a maldição, acabou a tortura psicológica. Mulher, tu darás à luz o menino, mas esse menino tem um segredo de Deus na sua vida. Bate com a mão no peito, também diga: eu também tenho um segredo de Deus. Tenho um segredo de Deus. Deus oculta as coisas aos sábios e entendidos, mas revela aos seus pequeninos. Deus não guarda segredo para os seus amigos. Deus não deixa o seu segredo reservado apenas para si, mas Ele os divide. Há coisas que Deus só faz através de certas pessoas especificamente. Amém, igreja? Minha mãe tinha um segredo de Deus tremendo. Tinha muita gente que sabia falar muito bem dentro da igreja, pregava muito bem. Minha mãe trocava as letras, mas quando ela orava e colocava as mãos sobre os enfermos, Jesus curava. Qual é o segredo que Deus quer te dividir nesta noite? Qual é o segredo para que com Ele você faça a obra? Um dia cheguei perto dela e disse: mãe,
O que você está fazendo no reino de Deus? Ela com 83 anos de idade. Eu não tenho mais força para subir monte, não tenho mais condição de pregar assim nas ruas e tal. Eu falei, por quê, mãe? Estou diabética, minhas pernas estão fracas. Eu falei, é pela idade, né? E eu falei, mãe, o que a senhora sabe fazer na vida? Ela falou, eu sei costurar. Então dobra o joelho, eu te unjo missionária costureira para a glória de Deus. Aí você vê essas bandeiras que eu vendo, tudo costurada por uma serva de Deus, que tem o segredo de Deus nas suas mãos. Quantas pessoas estão guardando, ocultando esses segredos? Não trabalhando esses segredos, não manifestando esses segredos. A mulher de Manoá foi instruída, quando nós temos o segredo de Deus, o chamado de Deus, nós temos que ter cuidado, zelo. Irmãos, como nós estamos encarando as causas missionárias nesses últimos dias? Quem crê que Jesus está voltando? Quem está vendo que está vindo a terceira guerra mundial aí? Está aí. Só não está vendo quem não quer. Aí quando fala isso, o pessoal só pensa, eu vou começar a fazer fila para comprar pão, vai ter fila do pão. Tem gente aqui que já nasceu em 1934, que lembra da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, fica só pensando na fila do pão, na fila do feijão. Tem gente estocando arroz. Meu Deus, mas o que a igreja precisa fazer? A igreja tem um segredo. A Bíblia diz que antes de tudo virá, Ele voltará. Ele virá para buscar o povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Mas eu tenho um segredo. O segredo é, enquanto essa palavra não ser pregada até os fins da terra. Eu tenho que pregar no tempo e fora do tempo. Essa palavra precisa ser ministrada. A igreja tem um papel importante, tem um segredo nesse tempo. Ministrar, e temos que ter pressa. Olha para o teu amigo e diga para ele, tem que ter pressa. Irmão, já acabou aquele tempo da gente ficar, vamos esperar o ano que vem para começar. Não, é agora. O serafim voou depressa. E Deus tem pressa para trabalhar na tua vida. Os filhos de Israel estavam sob o domínio dos filisteus. Deus queria levantar alguém que desse libertação aos filhos de Israel. Foi lá na casa de uma mulher estéril, porque para Deus nada é impossível. Tem gente aqui que fala assim, irmã missionária, mas o meu chamado é do canto, eu fico no canto, não sei pregar, não sei orar, não sei fazer nada, mas sabe levantar a mão da glória, ajuda o pregador. Amém, igreja? Faz qualquer coisa. Todo mundo tem algo de Deus. Eu frequentei uma igreja, quando eu tinha 15 anos de idade, era uma igreja muito rígida, e ali estava um povo que era uma igreja rígida, mas uma igreja muito espiritual. Às vezes o culto começava pesado, aquele culto pesado, difícil, mas tinha uma irmã, ela era baixinha, andava com as pernas arqueadas e sentava ali no meio da igreja. Estava às vezes aquele culto fraco, sabe aquele culto assim, que ninguém dava um glória a Deus, só pagando para dar um glória a Deus e um aleluia. Aquele culto assim, e irmão, de repente, o Espírito Santo apossava daquela irmã e ela tirava um glória a Deus, um aleluia. Oh, glória! Aquele glória que saía de dentro dela assim, que estrondava a igreja, meu Deus, os vasos pulavam, sapateava, relampeava, o culto mudava. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu não sei qual é o segredo. Sansão tinha um segredo, a sua mãe, ela tinha que se ocultar, ela não podia beber vinho, ela não podia fazer, ela tinha um ritual do nazireu, que ela deveria cumprir com o menino ainda dentro da sua barriga. Tem 3 bebês que desde o ventre mexeram com a história. Moisés não, Jesus, João e Sansão. Desde o ventre foram ungidos por Deus, separados por Deus para uma grande missão.
Isso biblicamente falando. Eu olho para crentes nesta casa, eu estou vendo bebês de Deus aqui. Homens e mulheres que foram chamados por Deus, com unção desde o ventre, para que o nome do Senhor seja glorificado hoje na tua vida. Homens e mulheres que Deus qualificou, chamou, para que através dele o nome do Senhor seja glorificado. Eu vejo fúria do diabo, mas eu vejo Satanás caindo por terra hoje. Quem pode dar glória a Deus? Porque o inferno quis te matar, o inferno quis te destruir, o inferno não queria que nem você nascesse, que nem você viesse ao mundo, mas desde o ventre da tua mãe, o Senhor te escolheu, te ungiu, te separou. E aquele menino cresceu na separação, no segredo de Deus. Cresceu na visão que Deus havia determinado sobre a sua vida. Agora, na missão na obra missionária tem o chamado, repita, e todos nós somos chamados. Mas todos nós somos chamados dentro de uma visão. Ninguém pode andar sobre a sua própria consciência, sobre os seus próprios ímpetos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O próprio Jesus disse a Nicodemos: quem é nascido do Espírito nem sabe para onde vai. É impelido, mas não pode sair da visão. Não pode sair do chamado. Essa igreja tem um segredo e tem uma visão de Deus. Por isso que às vezes o pastor, pelo zelo por esta visão, por muitas vezes Deus usa ele aqui no mel gostoso. Quem gosta quando Deus usa o pastor aqui no mel? Quem gosta? Mas quem gosta quando Deus usa ele no giló, na atalaia? Quem gosta? E você pode tomar sentido que todas as vezes que a igreja está perdendo a visão, é o momento que Deus usa o pastor na atalaia Jurubeba. É o momento que o zelo de Deus o domina. Ele diz: aqui não pode haver pecado, prostituição, mentira. Não vamos sair da visão, vamos andar em santidade com Deus. Quando Deus chamou Moisés, Moisés achou primeiro que ele seria, o chamado dele se daria na violência, na força. Por ser criado pelo filho da filha de Faraó, achou que ficaria impune quando matou aquele egípcio. Nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele achou que matando o egípcio ou fazendo guerra contra os egípcios, resgataria Israel da escravidão. Ele 40 anos achou que seria dessa forma, mas a visão é o modo operante de Deus trabalhar. E cada um Deus chama de uma forma diferenciada e personalíssima. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus não me usa como usa você. Deus não vai usar uma pessoa igual a outra. Cada um é de uma forma diferente. Uns com mais vibração, outros com menos vibração, uns com mais força, outros com menos força. Mas tudo é para o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz até assim: eu fiz medir fraco para ganhar. E fiz medir para ganhar em tudo. Deus trabalhou na vida de Paulo em multiforme maneira de ação. Moisés, quando foi chamado por Deus, tinha 80 anos de idade. Eu estou vendo muita cabeça branca nessa igreja. Todos que têm mais de 60 anos, levantam a mão. Olha só, quase a maioria. Alguém pode dizer assim: eu vou fazer melhor, porque a terceira idade começa com 60, não é isso? A meia-idade é quanto? A meia-idade é 40, né? Quem tem mais de 40 anos, levanta a mão. Levanta e balança para ver a multidão de gente que é. Todo mundo que tem mais de 40, balança assim.
Quem tem 39,5 pode balançar, tá, querido, também. Para ser chamado soldado em Israel, tinha que ter de 30 anos para cima. Não é verdade? Para ser sacerdote, 50 anos para cima. Aí você está aí com 50, 60, 70, 80, dizendo, ai, estou cansada. Eu acho que Deus não tem mais nada. Irmão, pode tirar, eu posso dizer até um ditado popularzinho assim, sabe? Só para divertir um pouquinho os irmãos. Pode tirar o teu cavalinho da chuva, que no reino do céu não tem aposentadoria. Até osso de crente trabalha no reino de Deus. Até osso de crente trabalha, prega. Prega ou não prega? Ressuscita ou não ressuscita? Aleluia. Fala assim, os meus ossos também. Se Jesus não me levar no arrebatamento e meu osso ficar aqui na terra, Jesus, que meus ossos preguem também. Na nossa lápide não tem a palavra descansa em paz. A gente não tem. Jesus disse, olha, comigo o Pai funcionou dessa forma. O modo operante dele, a visão dele comigo é que eu trabalhe. Por isso que quando ele curou alguém no sábado, ele disse assim, meu Pai trabalha até hoje. E o modo dele operar em mim é no trabalho. Amém, igreja? Então, a visão é a forma como Deus vai trabalhar. É a forma como Deus vai te usar. E as pessoas querem dar jeitinho. Hoje em dia, nós vemos muitas técnicas, muitos modos, pessoas que a gente vê assim, meu Deus, de onde aquela pessoa foi chamada? Foi tecnologicamente preparada. Existe isso, sim ou não? Mas é aqueles que vêm na visão de Deus, que muitas das vezes não estudou, ainda fala problema, mas Deus está com ele na palavra. Levanta tuas mãos ao céu. Quando Deus traz a visão, não saia da visão. Quando Deus mostra o caminho, não saia do caminho. Quando Deus fala que você não pode andar da forma como você acha que deveria andar, quem manda na minha vida sou eu. Esse negócio disso, daquilo, isso é do passado. O Espírito de Deus está aqui para mostrar à sua igreja que há uma visão a ser cumprida. E a visão de Deus para a igreja é a seguinte: ide por todo mundo, pregai evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. A ordem de Deus está no imperativo. A visão de Deus para a igreja nesses últimos dias é levantar, é trabalhar, é pregar, é evangelizar, é fazer, é cumprir o ID. Aleluia! Mas tudo tem um preço para que você não perca a visão. Quando Sansão brincou, não se pode brincar com o chamado. Repita, não se pode brincar com o chamado. Não se pode brincar. Lá na África, tem algum angolano aqui entre nós, algum africano entre nós? Todos aqui são brasileiros. Se tivesse, eles iam dizer isso para vocês. Lá na África não se brinca de ser crente. Uma vez recebeu Jesus, abandona as bruxarias, as feitiçarias e vão servir a Deus. Ou é crente ou não é crente. Não tem crente meio tigela, crente meio tijolo, como é que é dito aqui, não. A coisa é séria. Há uma ordem de Deus para a igreja nesses últimos tempos. Santificai-vos. Prepara-se, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Erga tuas mãos acima da tua cabeça. O inimigo quer brincar com a igreja, quer tirar a santidade da igreja, quer tirar a pureza da igreja. Mas assim diz o Senhor: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Jesus está voltando e está batendo
bater na porta dizendo: abre, pomba minha imaculada, a minha cabeça está molhada pelo orvalho da noite e a minha mão se destila de mirra. Acenda essa lâmpada, noiva de Cristo. Deixa o Espírito Santo te mover, deixa o Espírito Santo te envolver. A santidade de Deus é necessário para esses últimos dias da igreja. Quem vai pregar mais nesses dias não são pregações eloquentes, não é teologia, paraquitologia, escatologia, mas é a presença de Deus em nós. Nós vamos pregar testemunhando quem é Deus, andando em santidade, em verdade, em pureza, em santificação, porque Deus é santo, 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 e exige da sua igreja santidade. Da glória, da glória, da glória. Eu oro pela juventude, eu oro muito pela juventude. Muitos bombardeios nas escolas, nas faculdades, na vossa idade, mas maior é Jeová que está convosco para vos preservar em santidade, ainda que as ideologias, ainda que os pensamentos atuais queiram vos influenciar, mas a palavra de Deus disse: jovens, sois fortes, porque venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Sansão foi criada em santificação, em separação, em pureza, em espiritualidade. Até seus cabelos tinham segredos de Deus. Ele não poderia passar navalha em seus cabelos. Era um segredo de Deus. Irmã, que segredo esquisito. Cada um tem um segredo personalíssimo de Deus. Eu não sei o que faz o segredo de Deus na vida do pastor dessa igreja. Eu não sei como é que ele, ao se apresentar diante de Deus, quando fala com Deus, quando ora a Deus, Deus ouve as suas orações. Quando um filho tem um segredo que toca no coração do pai, ele sabe quando utilizar esse segredo. Ah, igreja, Deus quer trazer segredos à sua noiva. Falar no ouvido da sua noiva. Ele disse: mostra-me a tua face e faça-me ouvir a tua voz. Zelo, não perca a visão. Quando Sansão começou a brincar com o seu ministério, brincar com o seu chamado, brincar com o segredo que Deus havia dado a ele, quando ele sai da visão de Deus, aquilo se torna um perigo, um risco para a vida dele. Um perigo, um risco para a vida dele. Igrejas estão se perdendo porque estão brincando com as coisas que Deus os deu como segredo. Eu não quero perder o segredo de Deus na minha vida. Eu quero mantê-lo, conservá-lo, como Davi tinha segredos com Deus. O segredo de Deus em Davi ele era segundo o coração de Deus. Da forma como ele se apresentava em adoração a Deus. Aquilo era um segredo que se revelava, Deus se revelava a Davi. Cada um de nós temos algo que é especial de Deus. Hoje nós vamos sair deste culto pensando: Deus, o que é que tu tem comigo que é tão especial? O diabo faz de tudo para roubar, faz de tudo para tomar, de tudo para me tirar da posição, mas maior é Jeová que está conosco. Erga tuas mãos acima da tua cabeça. Eu vejo a presença de Deus aqui nessa casa. Eu já estou fechando, porque esse ano da unidade é a segunda visão de Deus para essa igreja. Deus chamou esta igreja a viver em comunhão uns com os outros. Ele diz em Salmo 133: qual bom e quão suave é que os
os irmãos vivam em união. É uma segunda ordem divina. A união, andar em união uns com os outros, seguir na paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se existe algo que Deus orou, o próprio Jesus, antes de ser assunto aos céus, aliás, antes até mesmo da sua crucificação, ele faz uma oração pelos seus apóstolos e traz um segredo, e esse segredo se perpetua até a mim, até você. Quando Jesus começa a orar pelos seus apóstolos, ele derrama diante da sua oração uma palavra. Primeiro ele começa a dizer: Pai, eu te dou graça porque somos um, eu e o Pai somos um, nós combinamos, nós nos revelamos uns aos outros, eu não ando sem a tua orientação, nós somos um. Por isso, glorifica o teu Filho, porque através da glorificação do teu Filho, eles testemunharão e reconhecerão que tu é Deus. Uma vez, alguém perguntou: mostra-nos o Pai. Ele disse: olha para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai, porque nós somos um. Depois ele olha para Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu e faz também essa oração. Isso é um segredo. Quando Jesus olha para os discípulos e vê, eles vão passar perseguição, eles vão ser atribulados, lançados em covas, vão ser crucificados. Eles precisam manter a unidade, porque se eles não se manterem unidos, esse evangelho não vai muito longe. E ele olha para Bartolomeu, Pedro, Tiago, que já estavam brigando. Antes dessa oração, havia uma briga dentro do ministério. Um dizendo: eu vou ser menor, maior, eu vou ser sentar à direita. Dois covardes, os filhos de Zebedeu, pegou a mãezinha dele, jogou na frente. Poderia ser uma senhorinha. Diz: mamãe, vai lá, pede o mestre, para que eu sente à direita e meu irmãozinho senta à esquerda. Jesus olha para ela e diz assim: olha, quem não for menor nesse reino, porque quem é menor aqui será maior lá. No meu reino a coisa é contraditória. Não é conforme muita gente pensa. Já estamos uma briguinha de cargo. Quem vai ser maior, quem vai ser menor? Jesus diz assim: Pai, eu te peço que eles sejam apenas um, como eu e o Pai somos um. Segura a mão do teu irmão assim do lado. Esse espírito de fofoca, de disse-me-disse, de picuinha, de divisão, de separação, hoje está sendo derrotado dentro desta casa. Se o diabo quis entrar por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir de dentro dessa igreja. Não há lugar para fofoca, não há lugar para divisão, separação, separatismo. Não tem lugar para Apolo, para Pedro. Porque fulano plantou, ofertando, ciclano, e fez isso. Aqui há o lugar somente daqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Pai, eu te peço que eles sejam um. Isso é segredo. Aleluia, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Não brinque, não brinque. Depois há um terceiro segredo de Deus que eu queria expressar essa igreja, mas a hora foi embora. E eu quero pregar somente mais 3 minutos. Quem me dá 3 minutos, diga amém. Muito bem. Quando Deus chamou a Sansão, chamou ele um homem perfeito, um homem forte, grande, com capacidade monstruosa. E ele terminou o seu ministério cego, levado pela mão de um garoto. Quem é que vai te guiar? De que forma você está levando a tua vida espiritualmente? Como está sendo a tua visão hoje? Os filisteus não furaram os olhos de Sansão, arrancaram os olhos de Sansão. Infelizmente, há pessoas que não estão apenas não estão enxergando apenas embaçado ou com foco pequeno. Há pessoas que não têm mais visão alguma, porque lhe arrancaram os olhos. Mas mesmo dentro desta situação,
há esperança para a árvore cortada. Quem quer ser renovado nesta noite? Renovado em visão clara de Deus em ministérios. Ser renovados na oração. Você era uma pessoa que entrava na oração e não saía. Entrava na leitura da palavra e não saía. O teu hiperfoco era a presença de Deus. Hoje o teu hiperfoco é joguinho do tigrinho. É joguinho do clash. Hoje é dia de libertação em nossas visões. Hoje Deus vai abrir mais uma vez os nossos olhos para que possamos enxergar a glória do Cordeiro e o poder renovador. Nós vamos não somente se colocar diante de Deus, nós vamos nos entregar a Deus. Deus disse a Manoá, teu filho vai ser entregue para a minha obra, colocado à minha mercê. E o que está escrito em Pedro diz assim, todo o povo todo meu, especial, zeloso de boas obras. Povo exclusivo, eleito. Irmãos, tem gente aqui que nunca foi eleito nem para ser síndico de prédio, nem para ser chefe da turma. Representante, alguém aqui já foi representante de turma? Levanta a mão de representante de turma. Tem gente que nunca foi eleito nem para ser representante de turma. Mas assim diz o Senhor, eu votei em vocês. Eu elegi vocês. Eu qualifiquei vocês. Eu não paguei nada para ser eleita por Deus. Foi Ele que pagou o preço por mim. Quem pode dar glória a Deus por isso? Oh, glória! E o meu papel é me entregar a Ele, em obra, em missão. Eu já testemunhei nessa igreja, eu fecho essa pregação falando sobre isso. Eu vou contar uma experiência da minha vida. Eu nasci e cresci dentro de um berço evangélico. Eu comecei a obra missionária com 9 anos de idade. Eu passei 9 anos, 10, 11, 20 anos, 30 anos. Eu nunca havia arrumado um namorado sequer. Sabe o que é uma moça ser criada na igreja que nunca escutou de nenhum rapaz? Nunca! Ninguém nunca disse que eu era bonitinha, que eu era jeitosinha. Eu era uma encalhada de prateleira. Eu passei a minha juventude inteira sem nunca namorar. Quando eu fiz 30 anos, eu comecei a orar. E comecei a orar assim, Jesus, eu quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. 30 anos. Passei 10 anos orando. E ele sempre me respondendo, agora não, agora não, agora não, agora não. Como eu trabalhava na África, eu achei que ia casar com um afrodescendente e orava, Jesus, eu quero meu negão, quero meu negão, quero meu negão. E ele sempre respondia, faz missão, faz missão, faz missão. 40 anos, nunca, ninguém na minha vida. Eu comecei a ficar revoltada. E eu orei assim, Senhor, aquele que veio a mim de maneira nenhuma lançarei fora. 3 dias depois apareceu um servo, um homem na minha vida. Casei-me. Conheci ele em julho, noivei em outubro, casei em janeiro, com medo de fugir, né? 3 meses para acabar aquilo tudo, casei e tal, estava casado. Mas poucos dias depois do casamento, Deus me mostrou que Ele queria mesmo comigo. Era me separar na minha juventude como solteira na missão e ficar solteira na missão. Mas eu quis fazer a minha vontade. Quis fazer a minha vontade. E quando eu casei, 3 dias depois, o homem chegou perto de mim e falou assim, eu vou te parar nessa chamada missionária. Ele só durou 3 anos. Irmão, não fui eu que matei ele não, tá? No começo de conversa, ele morreu sozinho dentro de uma igreja. Estava lá. E graças a Deus morreu salvo em Cristo. Antes ele do que eu, né? Foi embora.
3 anos Jesus se preparou e levou, está lá esperando. E quando isso aconteceu, eu disse, Deus, a partir desse tempo, já fazem 10 anos isso, mais de 10 anos, eu disse a Deus, Senhor, agora eu estou entregue 100% ao teu reino. 100% ao teu reino. Então, eu não me coloco 10, nem 20, nem 30. Eu não tenho casa. Hoje sem marido, porque foi promovido. Né, irmão? Quem pode dar glória a Deus por isso? Está muito bem. Nunca tive filhos naturais, mas tenho 1000 filhos para a glória de Deus. Não compro roupa para mim, não gasto dinheiro comigo, não compro roupa, não compro sapato. Eu tenho uma boutique que se chama Essa Me Deram. Eu peço a Deus, cuida de mim, para que eu possa cuidar da tua obra. Os irmãos, olhar o tamanho dessa obra que essa igreja faz conosco. Temos 1000 crianças em Angola, 1000 crianças. Daquelas crianças, 600 que estudam no colégio Zango 3 e 250 crianças, bebês de 2 a 5 anos, que nós estamos alimentando todos os dias lá na África. Todos os dias estamos alimentando bebês de 2 a 5 anos com papa lá em Angola. Fora as crianças da escola que comem todos os dias lá. Fora as 400 e poucas crianças do Rio de Janeiro no Complexo da Maré. Fora o trabalho no Vale do Jequitinhonha. Andando, caminhando, vendo o milagre de Deus todos os dias. Eu tenho uma igreja que paga um plano de saúde para mim. Quando de repente, a igreja, não sei o que foi, acabou mandando a carta do plano de saúde. Quando eu vi o valor do plano de saúde, eu disse, meu Deus, tu me ama. R$2.500. Há uma igreja que paga esse plano de saúde para mim, me cuidar. E eu vejo hoje pessoas que estão sendo cuidadas por Deus. Quem se sente cuidada por Deus? Protegidas por Deus, guardadas por Deus. Deus com segredos na tua vida, que você nem sabe. E hoje Deus está te dizendo apenas, anda na visão, caminha na visão, anda no meu segredo, e você vai ver a mão poderosa sobre a tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero, por gentileza, aqui, faça aquela coisa, coloca as bandeiras na mão dos irmãos rápido. Pede bastante obreiro para ser bem rapidinho, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pelo teu chamado. Por favor, espalha mais, pega tanto quanto for necessário. Tem muita gente aqui na igreja. Pega todas as bandeiras que estão lá na coisa. Pega lá, a recepção nos ajuda. Erga as tuas mãos acima da tua cabeça. Tem pessoas que até para se manter obedientes a Deus tem dificuldades. Mas o Senhor está te dizendo hoje que Ele vai te dar condição espiritual para tu se manter firme com Ele. Pega mais, querido, pega rápido, vem aqui para frente. Eu estou vendo poucas bandeiras aqui na frente. Muitas aí atrás. Oh, Espírito Santo. Espírito da verdade, Espírito da unção, Espírito da graça.